Eu vou te explicar por que os profissionais que fazem um curso de 3 fins de semana de quiropraxia clínica não deveriam anunciar quiropraxia ou quiropraxia clínica. O que significa o sufixo clínica de fato? Bom, eu queria falar uma coisa que eu queria falar há muito tempo, um assunto que eu gostei de falar há muito tempo, é sobre a formação de quiropraxia clínica. Tá? Isso eu queria deixar bem claro, né? O que eu penso sobre a formação de quiropraxia clínica. Primeiramente, né, eu sou especialista em quiropraxia, sou o terceiro especialista em quiropraxia do Brasil, com uma carga horária hoje de mais de 2.000 horas de formação específica na área. Posso colocar para vocês que quando obtive meu título de especialista, né, eu, digamos, passei por um processo de mais de 5 anos, muito mais de 5 anos de estudo dentro da quiropraxia, com uma experiência clínica ainda maior. Quando fiz a prova junto ao COFITO, né, fiz uma prova junto ao COFITO, eu já tinha uma vasta experiência dentro da quiropraxia, tive formações com profissionais graduados em quiropraxia, dentro e fora do Brasil, e eu jamais utilizei a palavra especialista em quiropraxia ou jamais anunciei o nome quiropraxia como um produto clínico a ser vendido, jamais fiz isso, antes de ter uma carga horária extensa em quiropraxia, com mais de 4 anos de estudo em quiropraxia, jamais fiz isso. Então eu aguardei toda uma formação, fiz a prova de título do COFITO, e aí passei a usar o título de especialista e aí anunciar como especialista, não como quiropraxista, porque sou especialista em quiropraxia. Hoje estou também fazendo a graduação em quiropraxia e, digamos, são duas coisas distintas, são 2 títulos diferentes. E é muito importante esclarecer sobre a quiropraxia clínica. Então, o que é quiropraxia clínica? Primeiramente, clínica é aplicação ao paciente. Certo? Isso significa clínica. Então, se eu falar em hematologia clínica, não é estudar as hemácias. A hemácia é a sua relação com as patologias, o diagnóstico, o tratamento. É clínico, certo? Isso é hematologia clínica. Da mesma forma, microbiologia clínica, da mesma forma, neurologia clínica. Uma coisa é neurologia, que é estática, e outra coisa é neurologia clínica, que é dinâmica. E da mesma forma, a quiropraxia. Então, a quiropraxia clínica só é possível depois de muitas horas e muitos anos de formação em quiropraxia. Não existe possibilidade de alguém ter uma formação em quiropraxia clínica com 150 horas de curso, mesmo que já seja um médico, um fisioterapeuta, não existe essa possibilidade. Porque a formação clínica, só para você ter uma ideia, o pessoal da graduação faz quiropraxia clínica depois de concluir a graduação, fazer mais 2 anos de pós-graduação. E qualquer profissional, no escopo da sua especialidade, vai conseguir fazer uma formação clínica depois de maior experiência, já ter um embasamento. Então, o que acontece nesses cursos de quiropraxia clínica, os quais eu também já participei e já entendo muito bem como funciona? Um profissional, ele é um fisioterapeuta, por exemplo, pode ser um outro profissional de outra área, um médico, um enfermeiro, seja lá o que for, ele faz um curso de 2 fins de semana ou 3 fins de semana e diz que faz quiropraxia clínica. Não, pessoal, quando faz esse curso de quiropraxia clínica, ele aprende as técnicas manipulativas muito básicas. Algumas nem são da quiropraxia, algumas são de fisioterapia manipulativa ortopédica, algumas são de D5H13 da iFont, outras são de osteopatia e alguma coisinha lá, protocolo básico do Matheus de Souza. Não é exatamente quiropraxia, é uma miscelânea de técnicas diversificadas, tem um pouco de quiropraxia ali também, mas de forma alguma esse profissional consegue fazer uma quiropraxia clínica. Por quê? Ele não consegue, mal e mal consegue desenvolver ou aprendizado sobre aquelas técnicas manipulativas. Então, como é que ele vai desenvolver quiropraxia clínica, que é muito mais avançada, que tem relação com o diagnóstico, com o tratamento, com o que manipular, com o que não manipular? Como é que ele vai fazer uma quiropraxia clínica com 3 fins de semana, seja 1 mês, 2 meses, 6 meses? Ele não consegue fazer uma quiropraxia clínica, não consegue fazer uma fisioterapia manual clínica,
é muito poucas horas, não tem tempo, não tem base curricular suficiente para fazer uma quiropraxia clínica. Então, não estou questionando a formação dos especialistas, né, e nem dos graduados, eu estou falando sobre os cursos de quiropraxia clínica. Nesse momento, esses cursos de 2, 3 fins de semana não são quiropraxia clínica, são cursos de técnicas manipulativas básicas. Os cursos de quiropraxia clínica, eles tratam a quiropraxia como se fosse uma técnica. Isso está bem claro, conforme a ACC, Associação de Faculdades de Quiropraxia Americana, a quiropraxia não é uma técnica, a quiropraxia é uma disciplina de cuidados em saúde. Então, os cursos de quiropraxia clínica, eles não desenvolvem a quiropraxia na sua plenitude, porque é uma formação muito tênue e com muito pouca carga horária, sem discussão de casos clínicos, sem estudos avançados de imagem. Então, na realidade, um profissional de quiropraxia tem cerca de 300 a 400 horas só de imagenologia. Então, como é que em 3 fins de semana você vai desenvolver quiropraxia clínica? Pensem bem, isso é impossível.